Tá pronto? Tá pronto? Tá? Então vamos. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, na classe dos adultos, lição 7, com o tema A Responsabilidade Individual. Preste atenção, sou o presbítero Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e liderança de juventude na igreja também. Sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer semanalmente termos aqui o nosso encontro para ajudar professores, superintendentes, pastores, dirigentes, todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você, preste atenção, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muita gente que não está assistindo as nossas aulas. Inscreva-se no canal e ativa o sino de notificações, porque se você não ativar o sininho de notificações, o YouTube não avisa você, né? E tem que ter esse hábito também de entrar no canal semanalmente. Temos os grupos do WhatsApp onde eu mando o link das aulas também para lembrar os irmãos. Mas lembra disso, toda semana nós estamos aqui com as nossas pré-aulas, tá certo? Por isso pegue lápis, papel, caneta, revista, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Enquanto você vai pegando a sua revista aí, nós estamos com a imagem na tela da revista, dá uma olhada na descrição dos vídeos, tem aqui meu WhatsApp, é um prazer atender os irmãos, atendemos agendas, pregando, dando palestras, congressos, acampamentos, vigílias. Siga o meu perfil no Instagram, @DenisPereiraOficial, que você acompanhe estas nossas viagens, ministrando aí a palavra de Deus. Tem um link aqui para você baixar conteúdo da aula em PDF gratuito. Enfim, estamos aqui para ajudar os irmãos e fique atento, tem coisa muito boa chegando por aí. Aquilo que a gente tem recebido do Senhor e queremos compartilhar com os irmãos. A responsabilidade é individual. Você acredita em maldição hereditária? Tem crente que acredita. O textuário dessa lição está em Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, não é? Isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Isso sequer seria justo, né? Que os filhos levassem aí a culpa pela maldade dos pais e assim por diante. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, com base nisso, eles acreditavam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos antepassados, que é a tal aí da maldição hereditária, né? Que é esse vitimismo, né? Que é uma palavra mais atual dos nossos dias, né? Esse vitimismo de muitas pessoas por conta daquilo que seus antepassados fizeram. E aí entra a questão da maldição hereditária, regressão e um monte de coisa. E nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro tópico aqui sobre a máxima usada em Israel. Primeiro, é uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada do terceiro mandamento. Vamos abrir aqui, ó, em Deuteronômio 5, versículo 9. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Ó, presta atenção. Eu sempre digo onde vou ministrar, onde vou pregar, eu oriento na escola dominical também, para evitar o isolamento do texto. E nós já vamos fazer aqui um primeiro videozinho, um primeiro cortezinho aqui da nossa aula para aí para a gente colocar aqui no nosso Instagram, aqui ó, um dos maiores erros
Um dos maiores erros, vamos lá? Um dos maiores erros numa pregação, numa aula da escola dominical, é o isolamento de um texto. Quando você isola um texto, isola uma palavra de um texto, você tira todo o sentido que ele carrega. Você tira todo o contexto que dá sentido àquele texto. Então a melhor coisa a fazer é não isolar o texto. Para com essa mania. Vamos ler o versículo tal, parte A. Leia o versículo todo. E você pode até não ler o texto todo, mas precisa estudar o texto completo para não tirar o sentido daquelas palavras. Anote aí. Muito bem. Olha só. Então, por quê? Olha aqui, ó, nesse texto, versículo 9. Veja que o versículo 9 é continuação do 8 e continua no 10. Mas eles isolaram o texto. Ó, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Vírgula, continua. E que mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto está claro. Ele mostra juízo, ele mostra ira àqueles que o odeiam. E ele mostra misericórdia àqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Por isso que você não pode isolar um texto. Então a má interpretação aqui foi efeito do isolamento desse texto. Jeremias e Ezequiel, eles trataram aqui esse assunto, né? Eles trataram aqui esse assunto. E aí eles colocaram aqui dentro das suas palavras, no livro de Lamentações, enfim. E ele mostra que nesse contexto, que é um contexto escatológico, que nunca mais será pronunciado em Israel, tal provérbio popular. Tá? Então a gente pode até dizer aqui o seguinte, que eles transformaram, olha isso aqui, ó, eles transformaram um ditado popular num texto sagrado. Meu Deus do céu, olha só. Um dos piores erros que pode acontecer no altar é transformarmos um ditado popular num texto sagrado. Foi isso que o povo de Israel fez quando eles pegaram um ditado popular. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos apodreceram. Isso era um ditado popular. Israel assumiu isso como um texto sagrado e daí veio esta ideia falsa e equivocada da maldição hereditária. Cuidado para não transformar um ditado popular, frases de efeito em texto sagrado. Por isso que o pregador, quem está pregando a palavra, tem que tomar cuidado. Tem gente que dá mais ênfase a ditado popular, a frase de efeito, do que ao texto sagrado. Quem me conhece sabe, eu dou mais ênfase ao texto sagrado. Tem gente que não, eu dou mais ênfase ao texto sagrado. Você quer saber? Eu vou postar aqui uma pregação para adolescentes sobre arrebatamento. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir no último sábado que eu preguei. Tinha 400 adolescentes na igreja. Você vai ver a maneira como nós ministramos a palavra de Deus. Você conhece também melhor aí o nosso ministério. Você vai ver que a gente põe palavra no povo. Palavra. Tá? Então, cuidado. Anotou aí? Anotou aí? Cuidado para não transformar ditado popular, frases de efeito em texto sagrado. Foi o que eles fizeram e por isso que eles acabaram tendo aí esta ideia equivocada. Olha aqui, ó. Aí em Ezequiel, capítulo 18, ó. E veio a palavra do Senhor a mim novamente. Que quereis vós dizer, usando este provérbio que diz respeito à terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é que se embotaram. Como eu vivo, diz o Senhor, não tereis mais ocasião para usarem este provérbio em Israel, tá bom? Então não use um ditado popular com um texto sagrado, tá? Nós temos aí um problema do nosso tempo e nós temos que entender isso aqui, tá? Porque há um movimento infiltrado aí em muitas igrejas, tá? E aí entra essa doutrina da maldição hereditária, tá?
Então, e tem muitas pessoas que aceitaram a Cristo e que acreditam nisso, que o que estão passando hoje, que o que estão sofrendo hoje é porque lá atrás o avô, a avó, a mãe, alguém, não sei o que. Não, tá? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, quem agora está em Cristo, nova criatura é, tá bom? Isso aqui é claro que não inclui, por exemplo, enfermidades do corpo. Então, por exemplo, um pai que usou drogas durante muito tempo ou uma mãe que usou durante a gestação, isso vai ter efeitos biológicos no bebê. Isso tem a ver com a questão biológica, não com a questão espiritual, tá? Então, espiritualmente falando, não há esta transferência de justiça, de juízo de Deus, do pecado do pai para os filhos e nem dos filhos para os pais. Tópico 2, se você não se inscreveu no canal ainda, que eu acredito que é impossível você não ter se inscrito no nosso canal, mas se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, ative aí as notificações e deixe o seu comentário, que ele é extremamente importante para nós. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, ó, para poder ficar legal. É extremamente aí importante para nós, tá certo? Muito bem, chegando aqui no tópico 2 sobre a salvação para todos os seres humanos. Então, assim, essa ideia de maldição hereditária, ela já vai ter um problema com João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todas as pessoas estão debaixo dessa promessa de salvação. Logo, não faz sentido que alguém, por causa do pecado de seu pai, não possa ser alcançado pela salvação. Isso vai contrário ao próprio texto da palavra de Deus. 2 Pedro 3,9. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então a salvação é para todos, tá bom? Então neste ambiente, neste sentido, a ideia de maldição hereditária, de transferência de culpa entre pais e filhos, filhos e pais, não se sustenta. Refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelo pecado dos pais. Isso é vitimismo, isso é não assumir as próprias responsabilidades pelos seus atos, né? Ficaria até muito confortável. Viu? Por que você está aí? Ah, porque meu pai pecou, né? Então, não. Tanto que aqui em Ezequiel capítulo 18, Deus está proibindo que este discurso, que esse ditado seja propagado, e deixa muito claro aqui nesse texto também da nossa lição que a alma que pecar nesse contexto é a própria pessoa. A alma que é pessoa. A alma que pecar, essa morrerá, essa pagará pelas consequências de seus pecados. E aí nós temos aqui duas situações, tá? A primeira situação, se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Gente, acabou, tá resolvido o problema. Resolveu o problema. Estamos em paz. Se a pessoa aceitou a Jesus, versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Agora o 24. Se o justo, que é o outro ponto, se desviar da sua justiça, cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações, lembra do que são abominações? Aquilo que provoca ânsia de vômito em Deus, aquilo que provoca
repulsa, sabe, algo repugnante, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que morreu, neles morrerá. Quem morrerá? O ímpio, a pessoa, não é a sua, como que fala? Não é as outras gerações, não são os seus filhos, é a própria pessoa. É a própria pessoa que morrerá, certo? Portanto, isso aqui mostra, nesse texto bem claro, responde aí aquela pergunta: é possível o salvo em Cristo perder a salvação? É possível perder a salvação? Olha só o que diz a 15:32 de Lucas. Era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então é possível perder a salvação provisoriamente, temporariamente, e também é possível perder a salvação definitivamente. 2 Pedro 2,20. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é para eles pior do que o primeiro, porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhe sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se na lama. Então, é possível perder temporariamente e é possível perder permanentemente. Quando, depois de ter conhecimento do evangelho, conscientemente, propositalmente, a pessoa vira as costas para a graça de Deus. Ok? Então, é a chamada dureza de coração, que para mim, nos tempos que nós estamos vivendo, é a maior ameaça à nossa fé. A dureza de coração. Se eu pudesse lhe orientar, eu diria: ore para que Deus não permita que a dureza de coração tome conta da sua alma. Tá certo? Então, essa pergunta é uma pergunta, sim, que muita gente faz, né? Que muita gente tem desejo de fazer esta pergunta, tá? Então, é possível perder a salvação? Bom, biblicamente podemos responder. Lucas 15:32, o pai diz para o filho mais velho: era necessário fazer festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Isto foi uma perdição temporária. Ele perdeu e voltou, saiu da mesa e teve o tempo de voltar. Mas, 2 Pedro 2:20, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencido, o último estado deles é pior do que o primeiro. Melhor teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Então, é possível perder temporariamente e é possível perder permanentemente. A perca permanente é aquela pessoa que, tendo conhecimento do evangelho, tendo se entregado ao evangelho, ela vira as costas para o evangelho de forma proposital e consciente. Por isso que eu digo que a maior ameaça à nossa fé nos dias de hoje é a dureza de coração. Eu digo a vocês, orem ao Senhor todos os dias, para que Ele não permita que a dureza de coração tome conta da sua vida. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Um coração contrito e quebrantado, Ele não desprezará. Então que Deus nos dê um coração sempre disposto a ouvir a sua palavra, a praticar a sua palavra e a nos humilharmos diariamente diante do Senhor para permanecermos firmes na nossa fé. Essa é a palavra aqui
que está surgindo e a gente vai gravando e a gente vai falando e você vai acompanhando aí na nossa aula. Muito bem, tópico, nós estamos aqui no tópico 3, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica, tá? Na verdade são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta, tá bom? Isso aqui é como fala? É uma ferramenta da língua portuguesa, tá? Pergunta retórica, ela não espera resposta. É como lá em Romanos 8, Paulo pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, ninguém, não. É uma pergunta retórica. A resposta está na pergunta. Bom, a pergunta retórica não espera resposta, ela trata-se de uma afirmação em forma de pergunta, tá? Então, o que ele diz aqui não são os vossos caminhos torcidos? Ele não está perguntando, ele está afirmando em termos de uma pergunta. Por exemplo, não errais vós em razão de não saberes as escrituras nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Este atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, tá? Eu vou até fazer aqui, ó, Cadê minha caneta? Tá aqui, ó. Eu vou até fazer aqui, ó, aqui em Ezequiel, capítulo 18, eu vou anotar estes dois textos aqui, que para mim são maravilhosos, e eles dizem algo muito lindo aqui. É Ezequiel 18, não é Ezequiel 18? Deixa a gente ver aqui certinho. Voltando aqui. 18, isso mesmo, 18. Aqui, ó. Tá? Eu vou anotar estes versículos aqui. Para aqui. Ah, não. Ah, tá. Não. Na verdade é Deuteronômio que eu quero anotar. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, Deuteronômio 8, 9 e 10. Tá? Ó. Aqui tá muito claro. Juízo sobre os rebeldes e misericórdia sobre aqueles que amarem e praticarem a sua palavra. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Nós lemos lá em 2 Pedro, tá? Deus é longânimo, não quer que nenhum homem se perca, senão que todos cheguem ao conhecimento da sua palavra, tá? O desejo de Deus não é que a gente se perca, tá aqui, ó, 2 Pedro 3:9, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado, voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Nessa semana morreu o ator e pastor Guilherme de Pádua. Eu vou levar esse tema lá para a sala de aula, que o próximo domingo eu que dou aula. Eu vou até ver se eu gravo a aula. O ator Guilherme de Pádua, ele morreu nessa última semana. E o que acontece? Ele é aquele que, sei lá, quase 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, matou uma atriz. Foi notícia no mundo todo, a Daniela Pérez, que era filha da autora de novelas. O nome dela veio na minha cabeça e sumiu. Daniela Pérez, filha da não sei o que Pérez aí, tá? E
Ele cumpriu a pena, tal, tudo. Na cadeia ele teve um encontro com Cristo, preso em Minas Gerais. A Igreja Batista da Lagoinha tem um projeto muito forte nas penitenciárias e ele teve um encontro com Jesus. Ele aceitou a Cristo, ele se casou, ele cumpriu sua pena. Quando ele saiu em liberdade, ele passou a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha, foi ordenado ao pastorado na Igreja Batista da Lagoinha, e ele faleceu agora no último domingo, por volta das 10 horas da noite, aos 53 anos de idade. Ele sofreu um infarto fulminante em casa. Ele foi no culto de manhã, tá? Ele estava no culto de manhã, pastor Márcio Valadão pregando, ele estava lá, né? E quando foi à noite, ele faleceu. Muitas pessoas nas redes sociais questionando, mas agora foi pro céu, fez o que fez e agora foi pro céu. O texto está muito claro que se houver arrependimento, se houver um pedido de perdão, se houver uma mudança de comportamento genuíno, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pronto. E quem somos nós para questionar os desígnios de Deus que se aplicam tanto àqueles que continuam, né, na prática do pecado, quanto para aqueles que se arrependem? Quem somos nós? Então, esse texto se aplica a esta situação. Se aplica a esta situação. Quando o perverso se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer aquilo que é lícito e certo, viverá, não morrerá. Ó 23, tenho eu prazer em que todo o perverso morra, pereça. Aí a gente faz um link com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. Crer ali é uma entrega pessoal, real, verdadeira, é arrependimento. Portanto, não há, embora toda a indignação que esse caso teve, a repercussão, mas não há um exemplo melhor e mais atual do que este para dizermos que o amor de Deus transforma o pecador. Aliás, chega a ser estranho cristãos questionando isso. Porque se há um lugar aonde as pessoas são restauradas, é na igreja. A igreja é lugar onde o pecador é restaurado, independente de qual seja o pecado. Seja ele o pecado mais simples, vamos dizer assim, é o mais hediondo. Se a pessoa tiver um encontro genuíno com Jesus, ela será perdoada e o seu caminho de morte será transformado num caminho de vida. Isso anula a sentença? Claro que não, tanto que ele cumpriu a sua sentença. Mas, se houve arrependimento, há uma mudança. Quando há uma mudança de comportamento, há uma mudança de destino. Isso serve para todos. Por isso, salvação não é meritória. Por isso ninguém é bom, Romanos 3,23, Romanos 3,10, salvação é graça. Todos nós, tendo matado alguém ou não, todos nós merecemos o inferno. Mas por causa de Cristo, agora nós temos uma garantia de vida eterna. E é engraçado, pessoas que se parecem tão bondosas, desejando o inferno para alguém. Isso só mostra que de bondade essas pessoas não têm nada. Mas eu não matei ninguém. Muitos corações são cemitérios de pessoas que não foram mortas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Então, eu acho que esse exemplo do Guilherme de Pádua é um exemplo de como a graça funciona. Seja que pecado for, se o pecador continuar em seu pecado, a Bíblia é clara, se continuar em seu pecado, neles morrerá,
vai perecer, mas se arrepender de seu pecado, seja qual ele for, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, mas até o assassino, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o poder restaurador do Evangelho. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho é capaz de pegar um homem completamente perdido e transformar a vida dele, dar a ele uma família. Portanto, o Evangelho é uma mudança de comportamento que leva a uma mudança de destino, seja de quem for. E não cabe a nós questionar. Os questionadores disso se esquecem que são tão merecedores do inferno quanto qualquer outra pessoa, inclusive quanto o Guilherme de Pádua, porque nenhum de nós merecemos o céu. O céu é garantido, não pelo que fazemos, nem pelo que deixamos de fazer, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Amém, meus amigos? Assista, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário, a sua opinião. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Nos vemos aqui no nosso próximo encontro. Olha a tela piscando, mas eu acredito que a mensagem ficou. Forte abraço. Deus abençoe vocês.